Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Angela de Santana e aqui você já sabe. Quando apareço é para trazer casos criminais verídicos para você. E o caso de hoje é atípico, gente. Eu achei assim, quando eu vi, eu pensei, não, 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 vou levar para contar no meu canal. Porque é um caso de um incendiário e assassino em massa chamado John Leonard. Ó, esse criminoso, ele deixou a Califórnia, gente, em chamas, sabe? Desde 1984 até 1991, os investigadores tiveram muito trabalho investigativo para chegar até as causas, até o criminoso. O Joe Leonardo, ele era capitão e investigador de incêndio do Corpo de Bombeiros da cidade de Glendale, Califórnia. E também o autor de aproximadamente 2.000 incêndios. Inclusive, um dos maiores incêndios, que foi o que ocorreu na cidade de Pasadena, na Califórnia, no sul de Pasadena, numa loja de varejo de ferragens, onde 4 pessoas morreram, entre elas uma criança de 2 anos de idade, Matthew Troy. A mãe dele, Caroline Cross, 26 anos. A avó dele, Ada Dio, de 54 anos. E Jim Semina, 17 anos, que trabalhava na loja. O incêndio, ele é muito difícil e complexo de ser investigado. Por quê? As pistas e as evidências, as provas, são destruídas pelo incêndio, pelo próprio incêndio. Então, levou anos para a polícia chegar a investigação chegar até o Joe Leonardo. Ó, o Joe, ele era quem investigava os, os incêndios, ele era o investigador, e também o que provocava os incêndios. Então, antes de eu entrar nos detalhes desse caso, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, compartilhar, sabe, e a comentar. Muitíssimo obrigada e vamos ao caso. No início, os incêndios eram em lojas de varejo. Os incêndios eram provocados enquanto a loja estava bem. E tinham pessoas dentro da loja. Na cidade de Bakersfield, na Califórnia, no estado da Califórnia, em 1987, houve uma conferência para o bombeiro, capitão e investigador de incêndios. E é claro que o Joe Leonard Orr foi participar dessa conferência. Ele atendeu essa conferência lá em
Bakersfield. E também o Departamento de Bombeiros da cidade de Bakersfield, o capitão Marvin Casey, que também é investigador de incêndios, atendeu também a essa conferência. Então, enquanto essa conferência estava acontecendo, aconteceu simultaneamente uma série de incêndios nas redondezas da vizinhança da conferência de incêndio, de investigação de incêndio. Durante a investigação que foi feita, eles encontraram no local um material de incêndio, de provocar incêndio, que é um papel amarelo, e nesse papel amarelo ele é enrolado cigarro com 3 fósforos em um plástico. Então, nas investigações que foram feitas, esse material ele foi encontrado, determinou um ponto da investigação que estava sendo feita. O indivíduo que estava atirando fogo no incêndio tinha um conhecimento sobre incêndio. E ele estava tendo acesso à conferência. Então, o capitão Marvin Cass, investigador do incêndio, resolveu fazer uma lista dos investigadores, bombeiros, que participaram, que atenderam a essa conferência. E é lógico, evidente, que o nome do John Leonardo Orr estava nessa lista. Esse material de incêndio, partes dele não estava queimada. A parte do papel estava sem queimar, uma parte dele. E tinha parte de uma impressão digital no papel amarelo. Foram feitas as análises, as comparações, mas foi inconclusiva. Então, isso ficou sem solução. E anos mais tarde, com os incêndios continuando em outros locais, sabe, em outras cidades, quando, anos mais tarde, em 1991, os investigadores resolveram enviar o material, as impressões digitais, para uma nova análise, com uma tecnologia mais aprimorada. Foi com o resultado de análise das impressões digitais que o John Leonard Orr foi colocado na cena da série de incêndios criminosos, quando a sua impressão digital foi exata, com o dedo anelar da mão esquerda
do John Leonardo Orr. Então, depois dessa conclusão na investigação, que ele estava na cena dos incêndios, da série de incêndios que ocorreu, eles, secretamente, continuando a investigação, colocaram um dispositivo no carro do Joe Orr para seguir as movimentações dele. Então, ele ficou sendo monitorado, sem saber que ele estava sendo monitorado e seguido. Então, quando foi no dia 4 de dezembro de 1991, ele estava sendo seguido, como você sabe, como eu já falei. Ele foi encontrado nas proximidades, na vizinhança de uma nova série de incêndios suspeitos. Então, ali mesmo, naquele local, ele foi preso pelos próprios colegas bombeiros, investigadores. E depois que ele foi preso, eles começaram a busca nos pertences dele, na casa dele, e eles conseguiram encontrar uma prova assim que foi está faz parte do processo. Eles encontraram um manuscrito de um livro escrito por John Leonard Rowe. Nesse livro já tinham mais 400 páginas, 104.000 palavras já tinham sido escritas neste livro. E o título era Pontos de Origem. Era uma novela. Ele tinha nessa novela um personagem chamado Aaron Stylus. Aaron Stylus era um personagem fictício, né, da novela dele, era um bombeiro e ele, veja só, era um incendiário em série. E os crimes reais do fictício, do personagem fictício dele, estavam descritos, sabe, em detalhes, especificação, localização e métodos. As especificações, as localizações e os métodos que ele descrevia na novela, no livro dele, como sendo fictícias, eram de real incêndios provocados por ele próprio, pelo próprio John Leonard Orr. Ele contava tudo o que ele fazia, todos os incêndios que ele provocou eram contados ali no livro que ele mais tarde deveria publicar, com certeza, né? E ali ele contava como que ele tinha chegado, como que ele chegava ao bombeiro, sabe? Ao Iron, ao personagem fictício, que era ele mesmo, era ele próprio. Então, com isso, todas os incêndios foram descobertos, todos praticamente estavam lá no livro,
sabe? Que ele próprio contava como foi feito. Então, ele foi condenado pelos incêndios por 30 anos de prisão. E ele foi condenado pelas mortes, as 4 mortes, pelas contas das 4 mortes, em prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional em tempo algum. Hoje ele cumpre a pena dele na penitenciária estadual, Molly Creek, na cidade de Ione, na Califórnia. No início, ele cumpriu pena em uma penitenciária, uma prisão federal, por ser considerado um crime federal. Agora, ele está cumprindo pena numa estadual. Ele hoje tem 76 anos de idade. Então é isso. É, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.